Noiva fica furiosa ao ver casal de mendigos no seu casamento, porém o noivo sorri de felicidade. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eduardo estava muito nervoso e não entendia bem o motivo. Ele iria se casar com uma bela mulher a qual amava e se dava muito bem, mas algo não parecia certo. Depois de dar o nó na gravata, ele foi até o altar e todos seus amigos estavam lá. Do outro lado, a família da noiva estava ansiosa esperando ela entrar. Então a música tocou e Camila entrou na igreja. Ela estava deslumbrante, o véu em seu rosto e o vestido branco lhe davam um ar angelical. Os dois ficaram um em frente ao outro e sorriam. No entanto, Eduardo ainda sentia aquele nó na garganta. Ele olhava o lado da família da noiva e via vários familiares dela como pai, mãe, primos, tios e tias. Do lado dele havia apenas amigos, bons amigos, mas nenhum parente, já que ele não tinha família. Eduardo sentia falta da sua melhor amiga, Lara. Ela era sua melhor amiga desde a infância e não foi ao casamento. Ele parou de pensar nesses assuntos e focou em lembrar dos seus votos de casamento que já teria que falar. Camila estava tão emocionada que lutava para não chorar enquanto falava seus votos, porém de repente ela parou de falar e virou seu rosto para a entrada da igreja. Havia um casal de idosos, mal vestidos, com as roupas rasgadas e, para ser sinceros, eles não estavam cheirando muito bem. Eles entraram de forma tímida, olhando para o chão. O que esses dois estão fazendo aqui? Tirem eles imediatamente ou vão estragar meu casamento, disse Camila gritando e com muita raiva. Eduardo olhava o casal e se perguntava o que eles estavam fazendo lá. Será que foram pedir esmolas dentro do casamento? Por mais que sua noiva estivesse com raiva, ele não sentia isso e tinha até vontade de ajudar o casal. Mas então memórias do passado vieram em sua cabeça e, ao olhar o casal de idosos, ele abriu o maior sorriso de sua vida e correu até eles para lhes abraçar. 2 anos atrás, Eduardo foi até uma loja comprar um terno e sapato novos para suas reuniões de negócios. Apesar de ser novo, ele já tinha uma carreira bastante sólida e era considerado rico. A loja era de grife e Eduardo andava calmamente olhando suas peças. Uma vendedora foi até ele e perguntou se poderia ajudar. A vendedora era Camila, sua futura noiva. Assim que a viu, Eduardo ficou impressionado com a beleza dela. Era uma mulher muito linda, além de bastante simpática com ele. Camila lhe ajudou a escolher a roupa que ficasse melhor nele e enquanto isso eles conversavam. No entanto, a despedida veio quando Eduardo saiu da loja. No entanto, poucos dias depois ele estava lá novamente e quis ser atendido por Camila. Ele deu seu telefone a ela e começou a cortejá-la. Em um jantar romântico ele pôde conhecer mais sobre Camila. Ela trabalhou como modelo por alguns anos, mas não conseguiu continuar no ramo porque viu muita injustiça e pessoas querendo se aproveitar dela. Seus pais sempre exaltavam sua beleza e diziam que ela seria uma grande mulher no futuro devido à sua aparência. No entanto, quando ela saiu do ramo da moda e virou vendedora de loja, seus pais ficaram com raiva, mas respeitaram sua decisão. O casal estava saindo cada vez mais até que Eduardo pediu ela em namoro. A paixão entre os dois era tanto que pouco mais de 1 ano depois eles estavam noivos. Eduardo achava Camila perfeita. Ela era uma mulher que gostava de trabalhar, estudava e queria crescer na vida. No entanto, ela tinha um lado obscuro que apenas ele conhecia. Camila julgava as pessoas pela aparência e, de certa forma, julgava a aparência como algo essencial, embora não falasse para as pessoas. Isso o entristecia, mas ela nunca maltratou alguém, pelo menos não em sua presença. Além disso, ela não se dava bem com Lara, que era a melhor amiga de seu noivo. O auge da desavença entre elas foi quando Camila pediu a Eduardo que Lara não fosse ao casamento. Meu amor, ela é minha melhor amiga, é quase como uma irmã para mim. Por que você não quer que ela vá ao nosso casamento? Disse Eduardo. Serei sincera com você, eu não gosto dela desde o primeiro dia que a vi. Talvez fosse apenas por causa de sua aparência feia e por não se vestir bem, mas ontem eu a peguei falando no telefone que existem boatos que estou me casando com você apenas pelo seu dinheiro, mas isso é ridículo. Você é o homem mais lindo que já vi, me completa, além de ser uma pessoa maravilhosa. Eu sempre achei que ela fosse apaixonada por você, mas agora tenho certeza. Depois do que ela falou, você terá que decidir, pois não vou me casar se ela for, disse Camila.
Eduardo foi até a casa de Lara e falou com ela sobre o que aconteceu. Me desculpe, Eduardo, eu estava apenas contando os boatos que se espalharam. Você mesmo sabe que nenhum amigo seu gosta da Camila e todos acham que ela está se casando com você por dinheiro, mas eu apenas comentei sobre o boato com um amigo, não foi minha intenção ofender, me perdoe. Eu não irei ao casamento, não se preocupe. Se ela lhe faz feliz é o que importa, disse Lara em tom de tristeza. E mais uma coisa, eu lhe amo, mas como amigo, não acredite no que ela diz de eu ser apaixonada por você, lhe tenho como um irmão. Eduardo abraçou Lara e ficou triste por não poder ver sua melhor amiga no casamento. Voltando ao casamento, Eduardo abraçava com força e felicidade o casal de idosos. Meu Deus, eu estou tão feliz de vê-los novamente, disse Eduardo quase chorando. Lara nos encontrou e disse que seríamos o seu presente de casamento. Ela nos deixou aqui, mas disse que não podia entrar. Ela é uma jovem muito legal e foi um prazer conhecer ela, disse a velha senhora. Enquanto isso, Camila olhava furiosa para Eduardo. Tire eles daqui agora, Eduardo, está estragando meu casamento, olhe como eles se vestem, e como vou lhe beijar depois de você beijar a bochecha desses dois velhos. Eduardo largou os dois e foi até Camila. Sabe de uma coisa, agora vejo o quão feia você é. Não quero mais me casar. Sua beleza está apenas por fora e não por dentro. Sinto muito, pessoal, mas o casamento acabou. Os amigos de Eduardo estavam felizes e alguns até bateram palmas, enquanto a família de Camila estava furiosa e soltava xingamentos ao noivo. Eduardo não se importou com os gritos e foi até o estacionamento com o casal de idosos e os colocou em seu carro e partiu com eles. Enquanto dirigia, ele falava alegremente com eles e lembrava do passado. Camila não parava de chorar e pensava no que tinha feito de errado para Eduardo desistir do casamento, ela pensava o quanto ela era linda e se isso não era o suficiente para ele. Ela voltou para casa e ficou na cama chorando pensando quem era aquele casal. Os dias passaram e Camila não superava a dor de ser deixada no altar. Mas não se passou muito tempo e, devido à sua beleza, diversos outros homens estavam a paquerando e até queriam lhe dar presentes. Um desses homens era um dos homens mais ricos da cidade, um empresário milionário que a desejava, no entanto Camila não queria saber de mais ninguém, ela desejava apenas Eduardo e o dinheiro não valia nada para ela. Por esse homem ser famoso, a notícia do fora que Camila lhe deu virou notícia em jornais de fofoca. Isso chegou aos ouvidos de Lara, a amiga de Eduardo. Ela sentiu culpa por achar que Camila tinha interesse no dinheiro de Eduardo, mas se ela negou um milionário, então era óbvio que dinheiro não era o que ela queria, além do fato de ela também ter levado o casal de idosos até o casamento. Lara foi até a casa de Camila e desejou falar com ela para pedir desculpas por achar que ela fosse interesseira, mas Camila, quando a viu, ficou extremamente nervosa. Saia daqui, por sua culpa minha vida foi arruinada, eu amava ele, mas você estragou tudo, nós éramos perfeitos juntos, disse Camila. Eu vim me desculpar por achar que você não amasse realmente Eduardo, mas não coloque toda a culpa em mim. Você sempre teve esse lado superficial e julgava inferior pessoas que não fossem bonitas ou ricas. Você mesma cavou a própria cova do seu casamento. Eduardo lhe amava realmente, mas esse seu lado o fez ver a verdade. Não me culpe por tudo, disse Lara. Camila não quis mais conversar e bateu a porta na cara de Lara no momento que ela iria falar quem eram os idosos. Lara não insistiu e foi embora. Os meses passaram. Camila ainda não havia conseguido superar o término do casamento. Durante toda a sua vida ela foi bastante bajulada por sua beleza que seus pais faziam questão de reforçar. Filha, você é linda, não ande com essas pessoas. Filha, você é bela demais para um trabalho tão medíocre. Filha, não deixe que lhe tratem assim, essas pessoas estão com inveja de sua beleza. Sem perceber, Camila montou toda a sua personalidade e existência em torno de sua beleza, mas no dia que Eduardo disse que ela era feia por dentro, isso a destruiu. Na sua cabeça, se ela fosse ainda mais bonita ele não teria terminado com ela. Então Camila decidiu ficar ainda mais bonita e fazer uma plástica, ela moldaria seu corpo para ficar ainda mais escultural. Toda sua família foi contra, mas ela estava cega e não conseguia ver nada além da sua dor.
Seus pais finalmente perceberam todas as crenças limitantes sobre beleza que tinham colocado na cabeça da filha, porém era tarde demais. Com pouco dinheiro ela teve que escolher a clínica mais barata para fazer o procedimento. Algumas horas depois da cirurgia ela teve alta. Seu corpo ainda estava inchado, mas já dava para notar alguma diferença. Ela estava com dor, mas feliz. No entanto, essa felicidade não durou muito tempo. Camila sentiu fortes dores no corpo, tontura, febre e não conseguia comer. Seus pais a levaram às pressas ao hospital onde ficou internada. Ela contraiu uma bactéria e seu estado era delicado, havia risco de ela perder a perna. Por dias ela ficou internada e os médicos fizeram de tudo para lhe ajudar. Um dia Eduardo foi até o hospital e queria falar com ela. Camila gritou para que ele não entrasse, pois ela estava feia, inchada, sem maquiagem, ela não queria que ele olhasse ela daquela forma ou então nunca mais iria querer ela. Por mais que ele tentasse, ela não deixou, então Eduardo desistiu de visitá-la, mas foi até os pais dela e disse que pagaria todo o tratamento dela em um hospital melhor. Camila foi transferida e depois de mais alguns dias seu estado melhorou, porém ela estava inchada, parte de seu cabelo havia caído, tinha olheiras e cicatrizes na perna. Mas sua perna estava fora de perigo e era só questão de tempo para ela poder sair do hospital. Uma noite ela recebeu outra surpresa inesperada, era Lara que queria falar com ela novamente. Por não se importar muito de ela ver nesse estado, Camila deixou ela entrar. Lara notou que Camila estava diferente, mas não apenas sua aparência, ela parecia mais calma e menos agressiva. As duas tiveram uma conversa leve e até soltaram algumas risadas, então Lara falou: naquele dia eu queria me desculpar, mas também queria falar sobre o que aconteceu no casamento, seria bom você entender toda a história para entender o lado de Eduardo. Camila olhou para ela e disse: me desculpe por bater a porta na sua cara naquele dia, eu estava muito nervosa, não estou acostumada a ser deixada de lado, tudo isso me trouxe sofrimento, eu tive muitos dias para pensar, além disso eu não posso mais falar de beleza já que a minha quase sumiu por completo. Lara confortou, e contou um pouco do passado de Eduardo. Eduardo nasceu em uma família simples, mas bastante amorosa, seus pais eram os únicos parentes que ele tinha na vida. Seu pai tentava de tudo para dar uma vida melhor para seu filho e tentava conseguir um trabalho melhor em vários locais, até que ele conseguiu. O emprego era em outra cidade. Seus pais não tinham muito dinheiro, então venderam um pouco que tinham para poder viajar. Eles pagaram um amigo para levá-los de carro para outra cidade, seria uma viagem de 16 horas. No entanto, o motorista estava bastante cansado e por isso ele saiu da estrada e o carro desceu em um barranco. Apenas Eduardo sobreviveu, pois usava o cinto de segurança. O local onde o carro caiu era deserto e ninguém viu o acidente no momento, então ele passou horas ao lado dos pais que não respondiam e ninguém aparecia. Com fome, Eduardo saiu do local e começou a andar seguindo um rio. Enquanto andava, ele encontrou uma velha casa quase caindo aos pedaços. Dentro havia uma lata de feijão que estava sendo aquecida por um fogo a lenha improvisado. Ele imediatamente comeu tudo, pois estava com muita fome. Minutos depois um casal chegou, os dois eram moradores de rua e moravam naquela casa abandonada. Eduardo se assustou, mas o casal acalmou e deixou ele à vontade. Eles trataram as feridas dele e o deixaram dormir. Eduardo não tinha para onde ir e por gostar do casal ele pediu para ficar com eles. Os dois aceitaram e cuidaram deles por uns dias, mas sabiam que isso não seria por muito tempo. Viver nas ruas é difícil para um adulto, para uma criança era pior ainda. Mesmo sem querer, o casal foi até um telefone público e chamou a polícia dizendo que havia um garoto perdido que eles acharam. Eduardo estava sendo procurado fazia dias. A polícia levou Eduardo, mas o garoto prometeu que voltaria para cuidar deles quando fosse mais velho. Sem pai, mãe e nenhum outro parente vivo, Eduardo foi levado ao orfanato. Lá ele fez várias amizades, mas uma em especial ele levava até hoje. No orfanato ele conheceu Lara, que virou sua melhor amiga. Eduardo nunca foi adotado, mas se tornou um jovem de sucesso e finalmente poderia cuidar do velho casal que lhe ajudou. Por meses ele procurou o paradeiro deles, mas nunca os achou.
Lara o ajudava e finalmente conseguiu uma pista de onde eles estavam. Como era algo que ele desejava há muito tempo, Lara resolveu juntar duas ocasiões especiais, o casamento e o encontro com um casal de idosos para surpreender seu amigo. Camila nunca imaginou que o passado do seu antigo noivo fosse tão difícil. Ele nunca contou nada a ela, pois segundo Lara, ele não gostava de falar dessa parte de sua vida, mas aquele casal era como sua família. Ela finalmente conseguia entender por que ele ficou com tanta raiva quando ela expulsou o casal de idosos do casamento. Depois que terminaram de falar, Camila pediu a Lara para chamar Eduardo para o hospital, pois finalmente ela estava pronta para falar com ele. No dia seguinte ele foi até seu quarto no hospital. Ela estava com a aparência horrível pelos dias que passou internada. Camila segurou sua mão e pediu desculpas a ele pelo que ela fez no casório. Eduardo sorriu e disse que era passado. Eles conversaram sobre o passado de Eduardo e sobre as inseguranças de Camila. Dias depois ela teve alta do hospital, sua beleza tinha voltado, mas ela ficou apenas com algumas cicatrizes na perna, porém Camila não parecia se importar, ela estava feliz de estar viva. Eduardo a visitava em casa às vezes e notava que ela tinha realmente mudado, parecia uma pessoa mais simples e menos egocêntrica. Ela fez um pedido a ele. Eu gostaria de ver o casal de idosos que lhe ajudou, quero pedir perdão pelo que falei naquele dia. Eduardo levou ela até uma casa bonita e confortável que ele havia comprado para eles. Camila pediu perdão aos dois que agora estavam bem arrumados. O casal não se importou e os quatro tiveram uma longa conversa. O tempo passou e Camila e Lara viraram amigas de verdade. Eduardo e Camila ainda se amavam, mas ambos tinham receio de reatar o namoro, apenas o tempo diria se eles voltariam a reatar a relação. No entanto, Lara fez o papel de cupido e tentou juntar os dois pela segunda vez, pois ela notou que Camila era uma pessoa diferente agora. Um ano depois os dois resolveram casar novamente, mas dessa vez por exigência de Camila não seria um casamento luxuoso, poucas pessoas foram convidadas e ela fez questão do simpático casal de idosos que tanto ajudou seu marido comparecer. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.